Façam uma excelente noite. Estamos aqui ao vivo, sejam bem-vindos, dentistas, donos de clínica, de consultório, dentistas que trabalham em clínica, sejam bem-vindos a essa live. Se você estiver assistindo essa live gravada depois, avança aí alguns minutinhos, aí uns 5 minutos, até eu receber todo mundo que está entrando, ok? E aí a gente já começa com o tema de hoje, que foi escolhido por vocês, quem votou nos stories, que eu coloquei uma enquete ontem lá, pelo tema como vender mais e alcançar riqueza, como vender mais tratamentos odontológicos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa 1 hora, nessa noite gostosa. Não sei de onde você é, coloca aqui para mim de onde você é. Eu estou aqui em Campinas, sou da cidade de Campinas, tenho uma rede de clínicas aqui na região, aqui no interior de São Paulo, cidades próximas aqui a Campinas, e eu venho compartilhando aqui pelas redes sociais já há vários anos, acredito que há 7 anos, toda a minha experiência e do meu sócio, que é meu marido também, Fernando Souza, nessa caminhada de mais de 27 anos na odontologia, né? Começando lá com o consultório pequenininho, atendendo sozinha, com 0 pacientes, fui trilhando o meu caminho, primeiro sozinha, depois de alguns anos, meu marido veio comigo nessa caminhada de expansão, de empreendedorismo, né? E aí, agora, eu compartilho com vocês o caminho para alcançar riqueza e liberdade na odontologia. Então, o assunto de hoje é como fechar mais tratamentos para alcançar a riqueza. Então, esse é um dos pontos importantes que a gente compartilha não só aqui pelas redes sociais, mas em todos os produtos, mentoria, curso online que a gente tem para dentistas, para donos de clínica, de consultório, dentistas que trabalham em clínica, para que cresçam, para que alcancem riqueza, para que alcancem liberdade também na odontologia, né? Que é algo que eu alcancei e tenho muito prazer em dividir isso com outros profissionais, isso é muito possível, tá? Então, coloca aqui para mim de onde você é, se você é dentista, se está aqui, se é dentista, se trabalha em clínica, se tem consultório próprio, para eu conhecer um pouquinho, coloca aqui nos comentários, para a gente começar aqui a nossa live de hoje. Toda segunda-feira, então, é a live Segundou. Toda segunda-feira, 7h30 da noite. Carla, por que Segundou? Porque eu e quem está aqui comigo, acredito que é da turma do Segundou e não do Sextou, né? Tem a turma do Sextou que fica só esperando a sexta-feira chegar para curtir, para lá tomar uma cervejinha, chega quinta-feira já está sonhando com a sexta, né? Então a gente tá nesse movimento do Segundou, por isso a live segunda-feira, que é para a gente começar aqui com toda a energia a semana, uma semana produtiva. Eu costumo dizer que quem é rico, falo muito em riqueza, quem é rico é quem produz. O que é riqueza, Carla? É milhões, ter milhões na conta bancária? Sim, pode ser, uma riqueza financeira. Porém, quem produz é rico. Quem produz é que tem a possibilidade de alcançar riqueza na vida. A pobreza está relacionada à falta de produção. Quem não produz nada é pobre. Quem produz é rico, né? Só que produzir com sabedoria, entender o que tem que fazer, qual é a direção a seguir para produzir com sabedoria. Produzir não é ficar fazendo e se matando de trabalhar. É saber como produzir para alcançar riqueza. É crescer sempre. Eu costumo dizer que riqueza é estar sempre crescendo. Se você na sua profissão percebe pela sua evolução, pelos números que você tem,
que você está sempre crescendo, sim, você está no caminho para alcançar a riqueza. Mas a maioria dos dentistas não tem essa percepção, só levam a vida no automático. Vai levando, deixa a vida me levar, acha que é só fazer curso, curso atrás de curso que vai ter resultado. E eu preciso dizer isso aqui para vocês. Não é curso de especialização, nem curso de aperfeiçoamento que vai trazer resultado financeiro algum para vocês. Só vai se tiver associado a ações para que vocês tenham retorno desse investimento nos cursos. Então esse é o engano grande que eu vejo dos meus colegas. Eu sou dentista também, para quem não me conhece, sou dentista já formada há 27 anos pela Unicamp, sou odontopediatra e ortodontista. Na verdade, eu tenho esses títulos, mas hoje já não atendo mais pacientes. Eu coordeno a minha rede de clínicas aqui no interior de São Paulo, a Dental Kids. Quem quiser conhecer, tem as redes sociais da Dental Kids. E eu coordeno os dentistas que trabalham ali. É cerca hoje de 30 dentistas, talvez um pouquinho mais. Então, coordeno toda a parte clínica das nossas clínicas. Hoje é uma marca franqueada, então estamos iniciando nesse mundo de franquias também, porque nós realmente acreditamos que o caminho é o crescimento, é a expansão, é o empreendedorismo. E o meu objetivo aqui é levantar cada vez mais pessoas para enxergarem que elas podem crescer, que elas podem ser bem-sucedidas, sim, alcançarem riqueza e liberdade, produzir mais e melhor, para a gente lá no final ter um país melhor para todo mundo. Se a gente ficar dependendo aí de político, o político fazer alguma coisa pelo povo, por nós, a gente está na roça, não é assim? Então a gente é que tem que fazer por nós, pela nossa família, pela nossa comunidade, pelo nosso país, pela nossa nação. E a minha forma de contribuição para isso, que eu posso fazer, além de estar nas minhas clínicas, cuidando dos pacientes, abrindo vagas de emprego para as nossas funcionárias, temos bastante funcionárias, abrindo oportunidade para os dentistas trabalharem, terem experiência e crescerem lá dentro num lugar que tem essa mente aberta, porque ali os dentistas têm espaço para falarem com a gente quando quiserem, sobre o que quiserem. Ou seja, quem tem essa mentalidade, essa visão de querer crescer e evoluir, está no lugar certo. Então, além das minhas clínicas, o que mais eu poderia fazer? E aí eu vim para as redes sociais, realmente para trazer mais pessoas, para crescermos juntos, justamente para a gente realmente fazer acontecer, fazer um país melhor. Ao invés de pensar só em mim, só no meu mundinho fechado e pequeno, eu quero levar isso para muito mais gente. E hoje eu sei que eu alcanço, já tem 7 anos que eu estou aqui nas redes sociais, já com produtos digitais, tem alunos aqui no Instagram que entraram aqui agora, de um produto meu de gestão e marketing, o Dentista Referência, que nós já atingimos pessoas do Brasil inteiro e com resultado. Então esse é o meu objetivo aqui. E aí, vindo para o nosso assunto de hoje, de que turma você é? Vamos lá, bora na segunda-feira, respirar fundo e começar. Esfregar as mãos aqui para aquecer e bora lá para a gente começar. Por quê? Porque todo dia para mim é segunda-feira. Eu tenho isso na minha cabeça, isso cravado na minha mente, é um guia mental que todo dia é segunda-feira. Por que todo dia é segunda-feira?
Porque todo dia eu tenho uma segunda chance de fazer aquilo que eu quero fazer, de realizar aquilo que eu propus para mim realizar. Então, todo dia é segunda-feira. Então, por que que eu instalo esse guia? Por que que eu instalei esse guia na minha mente? Para acordar todo dia com a energia alta, com a energia alta da segunda-feira. Então, vamos lá. Curte aqui. Tá gostando? Dá um curtir aqui no Instagram, aqui no YouTube, compartilha, manda para um amigo, manda para mais gente aí também crescer, também entrar nesse movimento. Isso aqui é um movimento para riqueza e liberdade, para dentistas que trabalham em clínica, que tem consultório, que tem clínicas próprias. Vamos criar um movimento cada vez maior desses profissionais para crescerem. E aí, como vender mais, Carla? Então vamos começar a pensar aqui uma coisa, ó. O que é vender? O que é vender? Vamos começar por aí. Para mim, vender é impactar a vida das pessoas. Se eu vendo um produto ou vendo um serviço, eu estou impactando, eu estou modificando de alguma forma a vida daquela pessoa. Eu estou ajudando a pessoa, estou resolvendo um problema dela. Eu estou realizando um desejo. E a moeda de troca para isso é um pagamento em dinheiro. Então, no nosso caso, dentista, na clínica, no consultório, nós transformamos vidas através dos tratamentos. E a moeda de troca é o pagamento realizado, certo? Simples assim. Por que vender é importante? Para que serve a venda? Para que serve, então? Vamos deixar mais claro. Para que serve o dinheiro? Porque quando a gente vende alguma coisa, a gente recebe em troca, na maioria das vezes, um pagamento em dinheiro. Dificilmente a gente recebe um pagamento aí em galinha. Lá no interior é assim. Eu tenho um amigo que às vezes coloca lá na rede social dele, mora lá no interior de Minas, que às vezes os pacientes pagam lá com galinha, com caixa de ovos, né? E ele acha um barato isso, né? Mas aqui isso nunca aconteceu. Comigo não. Então, para que serve o dinheiro? Vamos lá. Para você ter uma vida melhor, aumentar, elevar o padrão de vida. Ah, Carla, é porque eu quero ser rico, eu quero olhar para minha conta bancária e ter bastante dinheiro lá, não me preocupar com isso. Porque eu quero proporcionar uma vida boa para minha família, meus filhos poderem viajar, fazer um curso fora, enfim, experiências diferentes. Quero ir num restaurante caro e não sentir culpa, porque eu tenho recurso para isso. Porque eu quero me casar, né? Pagar hoje em dia uma festa de casamento, precisa de quê? Precisa de dinheiro, não tem outra, é a moeda de troca para realizar projetos. Para mim, é sobre isso. Para que o dinheiro? Para realizar projetos. E aí eu pergunto para você que está aqui, que projeto você quer realizar hoje? Quais são os seus projetos? Ou qual é o seu principal projeto? É bom parar para pensar sobre isso? Se você já souber, escreve aí para mim qual é o seu principal projeto hoje. Tem que ter um projeto. Quem não tem um projeto de vida, pode não ser um projeto de vida inteira, mas qual é o seu próximo projeto que você quer realizar? É comprar um apartamento? O que é? O que você quer fazer? Porque senão não faz sentido aprender a vender mais tratamentos. Se você não tiver clareza em relação a isso, o que você quer, você vai falar, eu quero porque eu quero ter mais dinheiro. O que é isso, mais dinheiro? Mais é quanto? Isso não é um projeto. Ter mais dinheiro não é um projeto. Você não vai estar realizando nada. Então esse é um ponto importante. Carla, não sei qual é o meu projeto, nunca parei para pensar sobre isso. Então tá aí um bom momento para depois dessa live você parar
e perguntar para você mesmo, olhar no espelho e perguntar para você mesmo, qual é o meu projeto? Qual é o meu projeto hoje? Porque quando a gente alcança esse projeto de hoje, aí vem um novo projeto e assim sucessivamente por toda a vida. Mas é fundamental ter projeto, senão isso aqui, ó, fica em vão. Quantos dentistas já me ouviram falar, explicar por horas, porque é um assunto de horas, sobre como vender mais, desde a captação de pacientes, desde o atendimento, do primeiro contato com a clínica, até a consulta em si, até os 8 princípios para fechar mais tratamentos. Expliquei, falamos horas e horas e horas e no fim das contas, o dentista não aplicou. Aprendeu, saiu super feliz. Nossa, aprendi o que fazer. Como que tem que ser uma consulta, tudo mastigadinho. Mas na hora de aplicar, não foi lá e não fez. E não teve resultado. Então, o primeiro ponto para isso de atenção. Como vender mais, Carla? Primeiro, tenha um projeto para realizar. Tenha um projeto para realizar. Você tem que ter um alvo, tem que mirar em alguma coisa. Por quê? Porque isso é que vai te dar a direção. É isso que vai te dar força. É isso que vai te dar gás para você continuar. Por quê? Porque a venda implica em receber muitos nãos. Não é assim? Quem aqui já não ofereceu um tratamento, já indicou um tratamento para um paciente que ele precisava fazer naquela hora e o paciente disse que não? Ou disse que ia pensar? E aí, então realizar projetos, certo? Então escreve aí, realizar projetos. Esse é um objetivo claro para o dinheiro. Então precisa ter projetos para realizar. Né? Meu projeto é abrir uma clínica. Meu projeto é abrir o meu primeiro consultório. Isso é um projeto claro. Isso é um projeto concreto. Dá para saber exatamente se você está alcançando aquilo ou não. Então, beleza. A gente está sempre vendendo. Então, quando eu vejo dentistas falarem, Carla, eu não sei vender, eu falo o seguinte, como assim não sabe vender se você precisa vender o tempo todo para conseguir realizar aquilo que você quer? E eu não estou falando só na profissão. Eu estou falando também na família, por exemplo. Se você quer viajar para um lugar e o seu marido ou sua esposa não quer ir para outro, se você estiver firme na sua decisão de ir, de escolher o lugar que você quer, você vai vender essa ideia. E como vender essa ideia? Porque vender não é só produto e serviço, é vender uma ideia também. Como vender uma ideia? É falar para a pessoa quais são os benefícios, quais são as vantagens de ir para aquele lugar. É falar para o seu marido, para a sua esposa, porque lá vai ser muito bom para eles. Que desejo aquela viagem vai resolver. Por que você quer tanto ir? Que você tem tanto desejo de ir para aquele lugar. Então você vai estar fazendo ali um processo de venda. Vai estar negociando para onde vocês vão viajar. A gente está sempre vendendo. Entre os amigos, também, mesma coisa. Que restaurante a gente quer... Que restaurante vocês querem ir? Vamos lá, quem escolhe tal, dá uma sugestão. Ou você é o tipo de pessoa que nunca escolhe nada e para você tanto faz. Porque se você tem dificuldade de vender na profissão, na clínica, no consultório, isso deve se refletir para a sua vida toda. Vai ver que em casa também você deixa a sua esposa ou seu marido escolher para onde vocês vão. Falar, tá bom, você quer ir para tal lugar? Vamos, para mim tudo bem, eu vou.
Ah, você quer ir naquele restaurante? Então tá bom, eu vou. E aí você não tem uma posição de comando em lugar nenhum da sua vida. Porque a venda é isso. É você estar numa posição de comando naquele momento. E você conduzir aquela situação, aquela conversa, de forma a mostrar para aquela pessoa que ela precisa daquele serviço que você está indicando e que precisa ser com você. Isso é a venda. Eu sempre tive facilidade com isso no consultório. Comecei, como eu falei, num consultório pequenininho, era só eu, tudo novo. Meu pai montou para mim logo que eu me formei, um consultório pequeno numa sala comercial. Só que eu não tinha nenhum paciente, zero. Então ele montou tudo, falou: olha, Carla, tá aqui a chave, é seu, boa sorte. Meu pai médico, não vim de família de dentistas, então eu tive que me virar nos 30 ali. Zero pacientes, não existia internet, rede social não tinha. Fazer divulgação era muito caro, caro mesmo. Quem é da minha época que sabe, era só rádio, televisão, outdoor e lista telefônica, não é? Páginas amarelas, dava para fazer anúncio lá também. A gente chegou a fazer um pouquinho. Então eu tinha muita facilidade em fechar tratamentos, só que eu não tinha paciente para atender. Então eu quero dizer aqui, eu fiquei de 7 a 8 anos patinando meio ali na odontologia, fazendo as minhas especializações, mas na dureza, porque eu não tinha quase paciente para atender. E por que isso, Carla? Porque eu não sabia como atrair pacientes para o meu consultório, eu não sabia. Eu desconhecia. Na faculdade a gente não aprende isso e acho até que não é lugar mesmo para aprender. Só que ninguém me alertou. Carla, vai fazer lá um curso de marketing, alguma coisa ali para mexer, fazer um movimento no seu consultório e atrair pacientes, para você entender como fazer isso. Não. Então tive que aprender tudo sozinha, passei uns 8 anos assim, só pagando conta. O que eu ganhava, pagava boleto, gente. Então, só que foi um período que eu estava me preparando para o que viria depois. E o que veio depois? Foi eu começar a aprender, ganhar conhecimento. Eu busquei conhecimento, eu não ganhei. Eu fui atrás desse conhecimento específico para ser mais intencional naquilo que eu queria. Então eu precisava de mais pacientes, eu fui buscar esse conhecimento. Eu precisava converter mais pacientes em tratamentos fechados, eu fui buscar esse conhecimento. Mas eu sempre tive uma facilidade com o paciente ali na cadeira de converter, de fechar o tratamento. E por quê? Olhando lá para trás, hoje eu sei por quê. Eu criei os 8 princípios para fechar mais tratamentos. São 8 pontos importantíssimos que uma consulta deve ter para que a pessoa que está recebendo aquela informação, que está recebendo aquela consulta, para que ela entenda que ela precisa daquilo e que feche o tratamento naquele momento. E o primeiro princípio é importar-se sinceramente com o cliente. Ou seja, hoje olhando para trás, o que eu tinha muito forte dentro de mim, muito forte dentro do meu coração, era o servir. Então anota aí essa palavra, porque essa é uma das chaves que nós liberamos, que nós damos na mentoria A Grande Virada da Sua Vida, desse ano de 2023, que está acontecendo toda semana. Eu e o meu sócio, Fernando Souza, liberamos uma chave, ou seja, o que é importante para destravar a chave aqui. A gente usa chaves, cada semana é uma chave diferente.
para destravar a mente do dentista, para destrancar aquela porta e para que ele possa ultrapassar aquele espaço, aquele pedaço em que ele está, passar por aquela porta e avançar. Então são 40 chaves que nós liberamos, estamos liberando, isso vai até o final do ano, para os dentistas que querem alcançar riqueza e liberdade, que querem evoluir, que querem ter conhecimento, colocar esse conhecimento em prática e adquirir sabedoria, alcançar evolução e resultado. Resultado é o quê? Riqueza. Onde, Carla? Riqueza é dinheiro? Não, riqueza é em todas as áreas da vida, inclusive na área financeira. Então, o servir, escrevam aí, servir. Nós somos prestadores de serviço, não é? Só que seria óbvio, Carla, é óbvio que a gente serve os nossos pacientes, os nossos clientes, porque nós prestamos serviço. Só que não é isso que eu quero dizer. O servir aqui é o servir de todo o coração. É você realmente ouvir aquela pessoa, acolhê-la, entender qual é o problema dela, qual é o momento de vida dela, qual é o desejo que ela tem de realizar algo no seu sorriso ou no seu rosto. Então, é sobre você estar disponível com aquilo que você carrega em você para resolver algo que ela quer. Então, essa chave servir é fundamental para quem quer fechar mais tratamentos. Dentro dos meus 8 princípios, esse é o primeiro. Se não tiver esse primeiro, não adianta os outros. Não adianta falar sobre negociação. Não adianta falar sobre concretude, sobre relatos, que são outros princípios. Sobre valor, preço. Por quê? Porque o paciente, o cliente, ele vai se conectar com você se ele sentir que você, do seu coração, você está servindo a ele. E quando eu falo servir, não é, Carla, mas então aí eu tenho que fazer tudo o que ele quer. Nada a ver. É servir, é abrir o seu coração para entendê-lo, importar-se com ele de verdade. Eu trabalho com dentistas já há muitos anos, tenho 27 de formada. A partir do meu 7º ano de formado, mais ou menos, já comecei a trazer dentistas para atenderem no meu consultório. Foi lá que eu comecei, ou seja, faz 20 anos. 20 anos. E eu já vi muitos dentistas passarem pelas clínicas que nem olhar nos olhos, tô olhando aqui para vocês. Durante uma consulta, eles não olhavam. Como assim, Carla? Verdade. Olhar nos olhos. Estar realmente naquele momento, naquele lugar, presente, de coração aberto. As pessoas sentem isso. E é claro, elas querem isso. Porque quando isso não acontece, o que eu vejo muitas vezes de pessoas que aprendem os 8 princípios para fechar mais tratamentos, que eu ensino, e que começam a colocar em prática, mas não tem esse primeiro princípio que é o servir. O que acontece com esse dentista? Ele pega os princípios, monta uma consulta e chega lá na frente do paciente e começa a falar. Começa a falar. E ele esquece de ouvir. Começa a falar sobre um tratamento, não é melhor Invisalign, autoligado, Invisalign é assim, assim, assado, autoligado, aparelho fixo, papapá. E o paciente fica ali ouvindo.
E, na verdade, ele é que deveria estar falando. Por quê? Porque uma consulta é sempre sobre o paciente, é sempre sobre o cliente. Não é sobre nós. Não é sobre o tratamento. Então, cuidado. O paciente ele precisa se conectar com você, ele precisa sentir que você realmente se importa com ele. Por quê? Porque ele não entende nada de odontologia, ele não entende absolutamente nada e o que você falar para ele, na maioria das vezes, vai ser grego. Ele só vai fechar com você se ele sentir confiança. Quem já passou por uma cirurgia sabe do que eu estou falando. Uma cirurgia médica. Como é que você escolhe um médico? Pode até ver diplomas e tal, mas na maioria das vezes é na consulta, é no olho. É o que ele está falando, é se ele tem empatia ou não. Se é um médico que fica tocando o telefone, ele atende. Ou que está falando com você, só que está escrevendo num papel. Está lá no papel, lá, ó. Está lá na mesa dele escrevendo. Nem está olhando para você. Eu já fui atendida por médico assim. Que ele não olhou para mim. Não sei nem que cor eram os olhos dele. E eu nunca mais voltei. Podia ser o melhor médico, sei lá, formado em Harvard, com especialização, sei lá onde. Então, coloquem aí, servir, olhar nos olhos, precisa ter essa conexão. Eu costumo dizer que no tempo que eu atendia paciente, quando eu estava com o paciente, eu ficava em estado de flow. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O estado de flow é quando você está 100% naquele lugar, naquele momento, naquela situação e o seu pensamento não está em mais nada. Você está em concentração plena naquilo. E é óbvio que os pacientes, que os clientes percebem isso. Agora, quando o dentista chega na consulta e só ele fala e ele não ouve, e aí começa a falar de um tratamento, de outro, já fala do preço, fala de quanto vai ficar e tudo mais. O paciente muitas vezes, ele pensa o quê? E eu sei, porque muitos já verbalizaram isso para mim, se referindo a outros dentistas, o seguinte: olha, eu acho que aquele dentista só queria o meu dinheiro. O paciente, às vezes, ele pode pensar isso se a consulta não for bem conduzida. Se ele não perceber que vem do coração o serviço que você presta, e aí você fala de um tratamento de 15, de 20 mil reais com ele, ou mais, ou menos, não importa o valor, ele provavelmente vai pensar isso, porque ele não se conectou, ele não confiou. E aí ele vai pensar, tá querendo meu dinheiro. E é claro que você não vai fechar esse tratamento, e é claro que esse paciente não volta mais. É a percepção dele. E o dentista, e eu tenho conversado com dentistas já há muitos anos, né? Milhares de dentistas aqui pelas redes sociais. Assim como o brasileiro tem um problema sério com o dinheiro. Não sei como que vocês são, mas a maioria é assim. Tem um problema, um bloqueio com o dinheiro. Quer ver? Eu vou falar aqui algumas frases, ó. Eu não sou vendedor. Quem é dentista aqui que pensa assim? Que já falou assim? Que já falou isso? Eu não sou vendedor. O vendedor tem uma imagem muito negativa aqui no Brasil. É diferente dos Estados Unidos. Eu nasci nos Estados Unidos, vim pequenininha de lá. E eu sei que lá, não pela minha experiência, mas eu sei que lá a mentalidade do americano é de prosperidade, é de enriquecer. Tanto que tem muito brasileiro que sai daqui e vai para lá, vai fazer qualquer tipo de serviço que aqui não faria, de jeito nenhum,
vai fazer faxina, vai fazer pintura de parede, pessoas aqui com diploma. Por quê? Porque vê lá naquele país uma possibilidade de ascensão econômica. Então, lá isso é muito forte, diferente daqui. E lá, essa questão de vender, eles fazem aquelas vendas, garage sale, não é isso? Acho que é assim que chama. Na garagem de casa, bota os móveis lá para vender. Bota lá algumas coisas para vender, não tem vergonha disso. Então, o brasileiro, e o dentista em especial, tem muito essa questão da venda, tem muita resistência com isso, com essa palavra. Ué, sei lá, então vamos mudar de palavra. Mas no fim das contas, é a venda de um serviço. E o vendedor, liga aquele vendedor de call center, né, no seu celular, quando toca o celular, hoje em dia a gente até fica pensando, vixe, acho que é alguém querendo vender alguma coisa para mim. Se a gente atende e ouve lá alguém falando, eu quero falar com a Carla, e que não é um conhecido meu, às vezes eu nem quero falar com a pessoa, nem sei do que se trata, mas eu já acho que é um vendedor. E a gente tem essa imagem muito negativa do vendedor. Por causa disso, a gente não quer ser comparado a um vendedor. Não quer que os nossos pacientes, nossos clientes, nos vejam vocês dessa forma, como um vendedor. Ou seja, tem medo de ser julgado. Tem medo do julgamento. Então, dependendo do que você falar na consulta, você tem medo do paciente pensar, nossa, só quer me empurrar alguma coisa, só quer me vender aqui, só quer meu dinheiro. E o dentista fica pensando, como é que eu vou ser visto? O que o paciente vai pensar de mim se eu ficar falando dos tratamentos, se eu começar a falar muito de Invisalign ou de protocolo ali na reabilitação oral, que tem um valor agregado maior. Então, pelo medo do julgamento, acaba não falando aquilo que deveria falar para beneficiar o paciente. Acaba não indicando aquele tratamento que realmente transformaria a vida dele, que realmente traria inúmeros benefícios para ele. Então, olha que maluquice isso. O dentista quer aprender a vender. Por quê? Porque quer realizar mais tratamentos. Porque quer aumentar a sua receita no consultório, sim. Por outro lado, e muitas vezes faz cursos e mais cursos disso. Por outro lado, acaba não tendo resultado, acaba não colocando aquilo que aprendeu em prática por medo do julgamento. O que vão falar de mim? Não quero ter essa imagem de vendedor, não quero. Então olha que contradição dentro da cabeça. E aí vender mais, fechar tratamentos é um resultado, certo? É a ponta ali. Só que qual é a causa? Onde que começa tudo isso? Começa no pensamento. Como assim, Carla? É igual uma árvore. Vamos pensar uma fruta aí. Pensa numa fruta, escreve uma fruta aqui para mim, quem está aqui no Instagram. Escreve o nome de uma fruta qualquer que você goste. Que fruta que você gosta? Vamos lá. Que daí eu vou dar um exemplo aqui onde tudo começa. Porque quando a gente tem o foco no efeito, o foco está errado. E não estou conseguindo o efeito que eu gostaria, eu preciso pensar onde é que está a causa. Onde que está a causa disso? Então vamos lá, vamos pensar numa fruta, num fruto aqui. Maracujá, que o Leandro colocou. Maracujá, o Fernando pôs laranja. Vamos no maracujá. Limão, certo? Então cada um pensa na sua fruta, ok? Maracujá. Minha mãe inclusive tem um pé de maracujá, uma delícia aqui. Maracujá é o fruto. Se eu não tenho um pé de maracujá e eu quero comer essa fruta, eu quero ter essa fruta ali no meu quintal, para eu pegar da árvore, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar a semente do maracujá.
Mesma coisa do limão, mesma coisa com a goiaba, que morango, mesma coisa. Para eu ter maracujá, eu preciso da semente de maracujá. Carla, isso é óbvio, né? Óbvio. Beleza, é óbvio, mas vamos lá. E essa semente, ela precisa ser plantada dentro da terra, ou seja, precisa estar lá num lugar que a gente não enxerga. É lá onde tudo começa, é debaixo da terra, é na semente. Onde começa, qual é a causa da gente vender mais? Onde tudo isso começa? Isso começa lá no nosso pensamento. Começa no pensamento. Como você pensa, isso gera uma emoção. Pensou aqui um pensamento, vem um pensamento na sua mente, isso vai gerar uma emoção. Que da emoção gera uma ação. E a ação é que vai produzir o resultado. Então o fruto é o resultado. O pensamento é a semente lá onde tudo começa. Se eu não tenho o fruto que eu quero, eu não estou conseguindo colher o maracujá, e eu quero esse maracujá, eu preciso pensar, será que plantaram a semente certa? Será que tem semente lá? Será que plantaram a semente certa? Olha para a árvore e tem uma outra fruta lá, tem laranja, não tem maracujá, mas que eu quero, que eu preciso é de maracujá. Então, onde está a causa? Começa no pensamento. Então, você vender mais não é falta de estratégia. Não, Carla, eu preciso daquela sacada, aquela milagrosa. Me fala aqui uma coisa na live que eu vou sair daqui e vou arrebentar, fechar tratamento com todo mundo amanhã. Não é assim. Por quê? Tudo depende de como você pensa sobre isso. Como eu falei, não é só aprender os 8 princípios para fechar tratamento. Isso é fácil. Eu quero ver colocar em prática. Eu quero ver acreditar naquilo. Eu quero ver você virar a chave, servir realmente de todo o coração ali nas suas consultas. Então, tudo começa no pensamento, mas antes do pensamento ainda tem uma coisa. Por quê? Não basta plantar a semente. Eu falei que tudo começa com a semente. Só que aonde você está colocando essa semente faz toda a diferença. Se for numa terra adubada, uma terra produtiva, boa para produção, uma terra preparada para o crescimento, para a evolução, para que aquela semente exploda e frutifique, é uma coisa. Se a semente for plantada numa terra seca, uma terra infértil, estéril, não é? Tem esse termo, terra estéril, uma terra já desgastada, você vai ter outro resultado, talvez não tenha. Então, na verdade, tudo começa ainda antes do pensamento. Por quê? O que gera os nossos pensamentos? São as nossas crenças. É aquilo que eu acredito. Aquilo que eu, Carla, acredito, gera o que eu penso. E o que eu penso gera as minhas emoções, que geram as minhas ações e que produzem o meu resultado, a minha riqueza. Então, começa com as crenças. O que eu acredito que é verdade, se torna verdade. Então, se eu acredito que eu não sei vender, eu realmente não sei vender. E se eu falo isso ainda, piorou. Eu não sei vender, eu não sou vendedor. E aí chega lá, Carla, eu quero aprender, mas não vai ter resultado. Porque já está dizendo, já está acreditando, já tem a crença de que não é vendedor. Vamos lá, eu vou falar umas frases aqui que eu sempre ouvi na minha vida e que gerou também esse tipo de crença em mim durante muitos anos. Mas eu consegui sair disso.
Eu não sou vendedor, dinheiro é sujo. Quem já ouviu isso? Dinheiro é sujo. Coloca aí sim ou não para mim. Menino, vai lavar a mão porque pegou no dinheiro. Dinheiro é sujo. Eu não preciso de muito para viver bem. Eu, durante muitos anos na minha vida, eu falava isso. Eu não preciso de muito para viver bem. O que vai acontecer com a pessoa que fala isso, que pensa, que acredita nisso? Ela não vai ter muito mesmo. Mesmo que ela queira, ela não vai ter. Porque ela tem essa crença instalada. Dinheiro não traz felicidade. Quem já ouviu falar isso ou não? Vamos ver, eu tenho certeza. Coloca aqui sim ou não para mim. Dinheiro não traz felicidade. É lógico que traz. Você tem dinheiro, você pode viajar. Tô triste, é claro que não é só isso, mas ajuda muito, né? A vida fica melhor, até para você ajudar outras pessoas. Se você tem dinheiro, você pode ajudar muito mais gente, é ou não é? Então isso é uma mentira que falaram pra gente. E a gente acreditou. Por quê? Porque muitas dessas frases a gente ouvia em casa, de pessoas que a gente confiava. Ouvia do pai, ouvia da mãe. Começa lá na infância, essas crenças começam lá. E a gente tem que ter consciência disso, porque as nossas crenças são a terra. É a terra onde a gente está plantando a nossa semente. Olha que grave isso. Não sei se alguém aqui entende de agricultura, mas a terra faz toda a diferença para o resultado. E se você tem isso instalado em você, já era. Game over. Você pode trabalhar ali na força do braço, trabalhar para tentar crescer, mas vai estar sempre limitado, sempre vai ter um teto em cima da sua cabeça e você não vai conseguir ir além. Ou então aquela frase, eu preciso guardar dinheiro, né? Ver um pai, por exemplo, que sempre colocou lá o dinheirinho na poupança, todo mês guardava um pouquinho na poupança. Não, meu pai sempre poupança, sempre poupou, eu preciso também guardar dinheiro. E com essa crença você não investe, você não arrisca, você não abre o seu consultório, você não abre uma clínica, não vai para a segunda clínica, para a terceira. Então, muito cuidado com aquilo que você acredita sobre. A gente está aqui falando sobre a área financeira, mas você pode levar isso para todas as áreas da sua vida. Cuidado com as suas crenças, porque elas criam a sua realidade. E isso é muito sério, gente. Não adianta saber estratégia de venda, rapport. Carla, eu quero aprender como é que faz rapport. Falar de preço, de valor e tudo mais, se você tem essas crenças instaladas aí. Porque são elas que estão guiando os seus pensamentos, que é onde tudo começa. Faz sentido isso para vocês? Coloca para mim se faz sentido. Porque isso para mim é transformador. Pessoa que entende isso, consegue mudar a forma de ver as finanças dela, o que ela pode alcançar, que pode ser muito mais, e que ela tem direito a isso, a riqueza, sem se preocupar com o que os outros estão falando, vão falar de você. Quando você muda isso, muda tudo. E aí você não precisa de um roteirinho scriptado para entrar numa consulta. Porque aí você vai de coração aberto, com o seu servir ligado. E o seu paciente, o seu cliente entende isso, ele sente isso. Na verdade, tudo é sobre sentimento, é sobre o sentir. Eu falei aqui, o paciente só fecha um tratamento se ele sentir confiança em você. É sobre sentir, não é sobre técnica. Então, pense se vocês têm essas crenças instaladas aí, tá? Porque se tiverem, precisa mudar. Precisa buscar a mudança. Uma das formas é o quê? É verbalizar essa mudança. Ao invés de falar, eu não sou vendedor,
ou não preciso de muito dinheiro, ou vender é difícil. Essa palavra difícil, vender é difícil, treinar a equipe é difícil. Sempre que a gente fala que alguma coisa é difícil, a gente está afastando aquele resultado da gente e está atraindo o que é o difícil. Vender é difícil, então você não vai conseguir vender porque é difícil. Você está verbalizando. Então, uma forma de mudar essas crenças suas é você declarar, é você falar justamente o contrário. É falar o quê? Eu sei vender muito bem. Eu sou um ótimo vendedor. E aí aplicar as estratégias para isso. Então, mas o primeiro passo é mudar a terra, é adubar a terra. Eu preciso adubar essa terra. É sobre o que eu penso sobre mim naquela área. Entendido? Agora, o maior bloqueio que as pessoas têm, por causa disso, de tanto falar, de tanto ouvir isso, é o que? É a escassez. Escassez é o quê? Eu acho que eu não mereço mais do que isso. Não, isso aqui tá bom para mim. E aí fica com aquela vida escassa, aquele ganho financeiro que não cresce. É o que eu chamo do dentista estagnado. Quando ele está estagnado no seu consultório, na sua clínica, está estagnado na sua vida. Então ele tem uma escassez dentro dele. E isso em todas as áreas da vida, tá? Geralmente, quando a pessoa tem uma escassez financeira, é aquela pessoa que quer guardar, que tem medo de ficar sem dinheiro, que quer garantir uma aposentadoria, só que não está fazendo mais nada, só está lá guardando de pouquinho em pouquinho. Medo de ficar pobre. Geralmente essa pessoa leva a escassez para outras áreas da vida também. Que áreas, Carla, da vida que você fala tanto? Por exemplo, no casamento. É a pessoa que é escassa no casamento, que não dá muito carinho para a esposa ou para o marido, que não está muito junto, que não dá muita atenção, que é escasso até no sentimento, com os filhos, na área espiritual. A escassez espiritual é o quê? Como é que está você na área espiritual? Como é que você está? Só lembra de Deus quando tem um problema sério? E aí vai lá e vai pedir alguma coisa? Vai fazer uma oração pedindo? Ou tá no seu dia a dia? Então, cuidado com a escassez. Em relação a investimentos, mesma coisa. É aquela pessoa que guarda o dinheiro só naquele fundo mais seguro, que não quero arriscar, não vou arriscar nada, não posso perder, não quero perder nada aqui. Não arrisca nada mais para ter ganhos maiores. Não arrisca abrindo um consultório, não arrisca abrindo uma clínica, uma segunda clínica. Então, cuidado com a escassez. E para a gente finalizando aqui, eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando. Se estão gostando, se estiverem gostando, dá um curtir aqui para mim, compartilha essa live, vai ficar gravada aqui. Chama, manda para amigos aí da faculdade que vocês também queiram ver crescer. Como eu disse, isso aqui é um movimento em direção, em busca da riqueza e liberdade. Eu quero cada vez mais dentistas, profissionais de qualquer área. Isso serve para todos, né? Mas os dentistas se identificam muito comigo, pela profissão. E aí, para a gente ir finalizando, só para dar mais uma sacadinha aí para vocês de como vender mais, o maior ativo do mundo não é o dinheiro. Não é o dinheiro o maior ativo. Não, Carla, como não? Ter bilhões na minha conta bancária não é o maior ativo? Não é, porque isso aí você pode perder. O maior ativo é a atenção. Hoje em dia, quem tem a atenção dos clientes, das pessoas, tem tudo. Se o seu foco está no dinheiro, você está olhando para o lugar errado. Você devia estar olhando para ter resultado, para a atenção das pessoas. Onde é que está a atenção das pessoas que você quer ter como pacientes? Para onde elas estão olhando? Então, você divulga aquilo que você faz? Como você divulga? Primeiro, divulga. A maioria não divulga nada.
E aí, como que quer ter pacientes entrando no seu consultório? De onde eles vêm? Então, a atenção começa lá fora ainda, de onde vêm seus pacientes. Depois, quando eles entram no seu consultório, quando eles são recebidos ali pela recepcionista, a atenção dele tem que estar ali. E na consulta, na sua cadeira, como é feita a sua consulta, isso prende a atenção do paciente o tempo todo com você ou não. Então, do mesmo jeito que eu falei da chave servir, que é fundamental que vocês estejam 100% presentes, com atenção total, foco total naquela pessoa, naquela situação, é importantíssimo, imprescindível que o paciente, o cliente, também esteja prestando atenção em você. Porque se ele não estiver prestando atenção, vai desconectar. Por isso que é importante saber o que falar na consulta para criar essa conexão, para você reter, para prender a atenção da pessoa em tudo que você está falando até o fechamento daquele tratamento. E não só no momento de fechar o tratamento, depois em todas as consultas isso precisa ser uma realidade. O servir tem que estar sempre, não é só para fechar o tratamento, tá? E durante o tratamento realizado, depois do tratamento finalizado, fazer um pós-venda, mandar, pode ser através do WhatsApp. Como é que foi? Ficou satisfeito com o tratamento? Tem alguma sugestão para nós? Isso é o servir. Tem alguma recomendação, algum ponto de melhoria? Não? Qual é a nota que você dá para o nosso atendimento? Nós fazemos isso na Dental Kids, com todos os pacientes. Eles recebem um WhatsApp, um link, preenchem um formulário muito rapidinho para a gente saber da satisfação, se recomendam a gente ou não, se recomendariam para amigos, para parentes. Isso tudo está dentro do servir. E o paciente que responde aquilo, que responde a pesquisa, ele também está devolvendo essa atenção para a gente. Então, existe uma chance grande desse paciente retornar. Fez sentido aqui para vocês, gente? Vocês gostaram? Vamos começar a vender mais no consultório, na clínica? E vender, ó, quem é dono de clínica pode falar, Carla, mas eu sou o dono da clínica, nem atendo. Não atendo mais. Né? O vender para mim, primeiro, o vender é para os seus dentistas, para a sua equipe, enfim. A venda é o coração de qualquer negócio. Mas não é você que está vendendo diretamente para o paciente, ok. Só que existe um outro tipo de venda, que são os treinamentos que você precisa dar para a sua equipe. Então, você precisa vender esse treinamento, vender a ideia, vender os seus valores, vender o seu direcionamento para a sua equipe. Eles precisam captar a sua ideia e estar alinhados com você para que você colha o fruto, para que você colha o maracujá, o resultado. Então é sempre uma venda. Muitas vezes a moeda de troca não é o dinheiro direto, mas é um alinhamento, é uma direção. Então é sempre sobre vender. Tá bom? Se gostaram, falem para os seus amigos, indiquem aqui a live segunda-feira, a live segundou, aqui com Carla Alvarenga. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, eu vou estar aqui ao vivo com um assunto importante para quem quer alcançar riqueza e liberdade na área da odontologia ou qualquer área da saúde. Tá bom? Então é isso. Uma boa noite para vocês e até a próxima segunda-feira aqui ao vivo. Tchau, tchau.